As falas sobre violência contra a LGBT têm estado cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Falar sobre essas mortes é algo muito frequente, porque falar sobre isso significa falar sobre vidas que carecem de legitimidade. É como se houvesse um pranteamento coletivo movimentado pelo movimento LGBT e pelos sujeitos preocupados com as pautas de gênero e sexualidade, que ao tratar de violência querem garantir legitimidade para o sujeito político LGBT. Essas mortes elas são frequentes e, segundo o movimento LGBT, elas são brutais. São corpos brutalizados, cenas de violência cercadas por um tipo de violência que a priori é inexplicável, como a quantidade de facadas sobre o corpo, dezenas de facadas, órgãos genitais decepados, corpos inteiramente mutilados. Essas violências que são inexplicáveis de antemão, elas são compreendidas pelo movimento LGBT através da chave intelectiva da homofobia ou da LGBTfobia. O que é que o movimento LGBT quer ao falar de LGBTfobia? O movimento pretende dizer que existe um laço entre essas mortes e relações de gênero e relações de sexualidade. Ou seja, para explicar a violência que se dá nesses casos, sejam eles brutalizados, mais explicitamente brutalizados ou menos explicitamente, há aí um laço, um vínculo com relações de gênero e de sexualidade. A homofobia, a transfobia, a LGBTfobia funciona, portanto, como uma chave, como um modo de compreender aquela morte que se dá por diversas relações de classe, de gênero, de sexualidade, de racialização, de geração, mas também naqueles casos específicos de que trata o movimento LGBT por relações de sexualidade e gênero que precisam ser valorizadas analiticamente, para que haja políticas direcionadas a essa população. É muito importante, entretanto, que a gente compreenda que o modo como, por exemplo, a bancada evangélica tem se organizado no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores e assembleias legislativas, tem a ver com uma forma de disputa da sociedade. O modo como as pautas LGBTs elas são conduzidas para o centro dessas disputas é emblemático sobre como o gênero e sexualidade são fundamentais para o debate sobre democracia. Não é à toa que essa bancada ela aciona gênero e sexualidade como sendo uma trincheira. Os sujeitos que acionam essas pautas de modo conservador crescem sobre elas, se alimentam delas, o que significa que eles se alimentam sobre os nossos corpos. É uma lógica muito perversa, mas é como se eles estivessem limitando a experiência democrática, circunscrevendo a democracia a partir dos nossos corpos. Dos corpos de mulheres, por exemplo, dos jovens negros assassinados nas periferias e de LGBT, que são os corpos que conformam as mortes, os índices de violência no nosso país e que estão presentes nas narrativas dos movimentos sociais sobre violência. A bancada evangélica, portanto, se alimenta da violência. Ela se alimenta de pautas conservadoras para possuir lastro em uma esfera que dá legitimação à sua base eleitoral, que alimenta as suas igrejas e que produz, claro, um projeto econômico e de classe. É impossível que a gente não reconheça, por exemplo, como as igrejas evangélicas, as neopentecostais, por exemplo, têm organizado a classe trabalhadora na periferia de um modo conservador. Nós precisamos romper com isso, e tratar de gênero e sexualidade é uma forma. Por outro lado, as políticas do Estado brasileiro precisam ser desfamiliarizadas, ou garantir uma compreensão de família mais plural. De modo, por exemplo, que famílias compostas por LGBT e por pessoas trans sejam passíveis de ingresso em políticas como o Bolsa Família ou o Minha Casa Minha Vida, porque o modo como essas políticas são familiarizadas e fechadas num quadrado de família, numa concepção de família muito restrita, impossibilita, por exemplo, muitas vezes, que pessoas trans tenham acesso ao direito à moradia digna e adequada, porque elas não se enquadram no conceito de família característico do programa Minha Casa Minha Vida. Ou mulheres lésbicas e homens gays e bissexuais não têm acesso ao Bolsa Família, porque a priori, aparentemente, não se enquadram numa noção de família tão restrita. É preciso, portanto, desfamiliarizar as políticas ou pluralizar a noção de família existente. Muitas das inseguranças que nós temos, muitos dos medos, muitos dos receios que nós temos, se devem, de fato, a isso.
há um sentimento de não pertença, há um sentimento de não lugar, que atravessa a nossa vida, em que muitos sujeitos disseram, em diversos momentos, você não está certo em ser quem você é, ou em ser quem você está sendo, ou em não corresponder a um tipo de razão normativa que em tese diz como as coisas devem ser e que de fato nunca corresponde a como as coisas são experienciadas pelas pessoas. Daí que quando membros do Poder Legislativo, conservadores, dizem que é preciso não falar disso na escola, que é preciso que o espaço público não tematize gênero e sexualidade, quando projetos de lei aparecem para vetar debates sobre gênero e sexualidade na escola e no espaço público, existe aí sim um modo de endossar a violência. Porque ou nós tematizamos isso, ou nós colocamos tanto a experiência democrática, que já é muito frágil, a que vivemos, em xeque, como colocamos essas vidas, mais uma vez, também em xeque. É preciso falar de gênero e de sexualidade em sala de aula e na escola, porque a escola é uma das poucas experiências de compartilhamento do espaço público que nós vivenciamos em nossa trajetória de vida. E este espaço precisa ser pedagógico, inclusive sobre gênero, inclusive sobre sexualidade, para que a violência não tenha lugar e que as narrativas de violência não continuem sendo necessárias para a feitura da política. A primeira medida que nós precisamos tomar para garantir o acesso da população LGBT a políticas de direitos humanos que garantam cidadania e dignidade, diz respeito ao enfrentamento ao golpe. O que nós temos que dizer de antemão é fora Temer. Isso não é apenas uma palavra de ordem, é um modo de fazer política nesse contexto e aglutinar forças. Porque esse golpe que está instalado no país atualmente, que está em curso, ele se alimenta de um movimento conservador que tem gênero e sexualidade em seu cerne. A votação na Câmara de Deputados, do modo como foi, mencionando, por exemplo, as famílias, as mães, as avós, os filhinhos que deveriam ser homenageados por aquele voto, sem sequer se preocupar com a existência ou não de um crime de responsabilidade, é um emblema disso, de uma onda conservadora que oportuniza o desenlace do golpe. Não há luta por direitos humanos possível, seja para a população LGBT ou para outros grupos sociais, mesmo para a classe trabalhadora e a luta por direitos trabalhistas, se o golpe está em desenlace. Mas há algumas pautas que são fundamentais. Nós precisamos, por exemplo, superar o fato de que boa parte das conquistas do movimento LGBT se deram através do Poder Judiciário. Nós precisamos redemocratizar as casas legislativas, impossibilitar a aprovação dos projetos de mordaça de gênero e garantir aprovações de projetos que garantam, por exemplo, a despatologização da transexualidade, o reconhecimento do nomes sociais de mulheres trans e de homens trans, políticas de saúde e educação, de inclusão dessas pessoas. Mais uma vez, é preciso tematizar gênero e sexualidade nas escolas.